sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentiam que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Graças ao Senhor pela sua palavra. O primeiro versículo que lemos, o 12, disse que Jesus teve fome. Se nós lermos aqui em João, capítulo 4, no verso 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é obedecer à vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Interessante porque esse texto, ele expressa para nós aquilo que é a comida do Senhor Jesus. Ele é muito claro, ele diz que é fazer a vontade do Pai. Ou seja, é converter-se totalmente em obediência à vontade do Pai e realizar a sua obra. Interessante porque esse aspecto da obediência, ele toca toda a vida cristã. Nós não podemos falar de vida cristã sem uma integralidade daquilo que é o nosso viver em obediência a Deus, a sua palavra. Em Mateus, no capítulo 7, verso 21, ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a obediência é o caminho para o reino. A obediência é o caminho para compreendermos não só a vontade de Deus, mas a satisfazê-lo continuamente. É impossível nós vivermos a vida cristã e satisfazer a Deus no nosso modo de viver se a nossa vida não é um caminho de obediência a Deus. A palavra de Deus, quer dizer, vários textos que nos falam sobre isso. Hebreus, no capítulo 5, nos diz que Jesus, ele se tornou o autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, ele é o autor da salvação de todos. Mas aí o texto diz de todos que lhe obedecem. Ou seja, o desejo de Deus é salvar a todos. Porém, ele dá-lhe a salvação àqueles que lhe obedecem. Precisamos, quer dizer, compreender estas verdades, porque senão nós estaremos vivendo uma vida cristã de ficção, algo irreal. Quer dizer, nós viveremos uma busca contínua pela nossa salvação, mas sem tocarmos a realidade espiritual dessa salvação. Que tragédia é isso, irmãos? Nós passarmos a nossa vida dizendo que somos cristãos e de repente ouvirmos do Senhor: nunca vos conheci, não reconheço vocês. Imagine que tragédia é isso. Senhor, mas em teu nome nós pregamos o Evangelho. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios.
Em teu nome nós fizemos maravilhas. Quer dizer, tantas coisas que nós podemos fazer, algo que é bem original daquilo que é a vida cristã, e no entanto isso não ser realidade espiritual. Quer dizer, que tragédia. Imagina que decepção ouvirmos isso do nosso Senhor naquele dia. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês que estão fazendo algo numa base errada. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, o princípio está errado. Quer dizer, não é só aquilo que nós fazemos. Percebe que quando Jesus ele fala, quer dizer, que a sua comida estava a fazer sim, para o Pai, para Deus, mas antes de fazer, está o quê? O obedecer. Antes de fazer, está um coração entregue completamente ao Senhor. Um coração que conhece, que discerne a vontade do Senhor. Quer dizer, quantos cristãos nesse tempo estão perdidos concernente à vontade de Deus? Mas mesmo assim estão fazendo. Eles não param. Eles continuam fazendo. Mesmo sem saber aquilo que a vontade de Deus expressa para a sua vida. Porque nós temos essa necessidade de fazer. É algo compulsivo dentro de nós. Mas nada disso terá valor se não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Por isso é vital que nesse tempo nós compreendamos o que é a vontade do Senhor. E tenhamos um coração subjugado pelo próprio Senhor para fazermos a sua vontade. Para realizarmos a sua vontade, para contribuirmos com aquilo que Deus está fazendo. Deus, ele não para, Deus, ele trabalha até agora. Ele está trabalhando em nossas vidas. E ele deseja, não que ele precisa, mas ele deseja que nós participemos daquilo que ele está fazendo. Portanto, nós não podemos viver uma ilusão de que estamos fazendo algo para Deus, sendo que na realidade isso não tem valor nenhum diante de Deus. Isso poderá ser apenas cinzas, no momento em que a nossa obra for provada pelo fogo. Vem aqui em Gênesis, no capítulo 2, se nós olharmos, quer dizer, em toda a Bíblia, nós vamos ver esse chamado de Deus à obediência. A começar aqui em Gênesis, no capítulo 2, o verso 16, nos diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer, nós podemos ver, logo no princípio, Deus, ele estabelecendo a sua vontade. Deus colocando limites, colocando ordem. No capítulo 3, o verso 11, logo o seguinte: E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei para que não comesses? Quer dizer, Deus havia dado um mandamento. E nós podemos ver, quer dizer, logo no princípio, houve, quer dizer, a desobediência a esse mandamento. E nós podemos ver que quando Deus ele coloca ali o homem e a mulher ali no Éden, ele não fala sobre outro assunto a não ser sobre a obediência. Quer dizer, a obediência era a única condição imposta para que o homem pudesse desfrutar do Éden. Pudesse continuar a desfrutar do prazer, da comunhão com Deus, da presença de Deus, do relacionamento com Deus. Ele não falou sobre nenhum outro assunto, sobre fé, sobre amor, qualquer outro assunto, mas sim obediência.
E então aqui, ele vem quer dizer, quem te mostrou? Porque comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Se nós formos para Apocalipse, no capítulo 22, o verso 14, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados que guardam os meus mandamentos, porque terão poder na árvore da vida. Quer dizer, nós podemos ver do princípio ao fim esse aspecto da obediência. Se nós queremos desfrutar da árvore da vida, se nós queremos desfrutar da própria vida de Cristo, a condição é obediência. Há um chamado urgente a nós, a obediência à palavra de Deus, obediência à voz de Deus. Nós atentarmos como isso é essencial, nós podemos ver, quer dizer, em todos os novos começos. Veja que em Gênesis capítulo 6, logo a seguir aí do capítulo 3, Gênesis 6, no verso 22, nós temos aqui, quer dizer, o novo pai da raça humana, Noé. E então nós vemos novamente, assim como foi lá para Adão, se você atentar no verso 22 do capítulo 6, diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, completa obediência. Se nós lermos a história de Noé, nós vamos ver, quer dizer, que esse foram um dos piores tempos da história, em termos de corrupção, de maldade no coração, enfim, a descrição é que o homem, ele era mau continuamente, que a sua natureza estava completamente corrompida. Foi no meio desta geração, Deus ele encontra Noé, exatamente com esse coração. Se lermos no capítulo 7, no verso 5, e diz: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Verso 9, novamente: entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E outros textos, se nós prosseguirmos lendo, nós vamos ver, quer dizer, que tudo foi realizado conforme Deus havia dito a Noé. Quer dizer, por causa desse coração obediente, Deus pôde usar Noé para salvar outras pessoas. Deus confiou a Noé o evangelho da salvação. É isso que Deus deseja confiar a cada um de nós. A sua palavra, esse evangelho que salva. Esse evangelho que liberta deste mundo de perdição. Mas para isso nós precisamos colocar o nosso coração aberto diante do Senhor. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a corresponder. Hebreus capítulo 11, no verso 8, nós vamos ver um outro começo. Nós temos representado aqui em Abraão, quer dizer, o pai da raça eleita. E o verso 8 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Apenas isso. Né? Abraão, sendo chamado, obedeceu. Se nós atentarmos para a história de Abraão, nós vamos ver que Deus, ele chama Abraão para sair também do meio de um povo de coração idólatra, um coração corrompido. Mas Deus tira Abraão do meio desse povo. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu esse chamado do Senhor. Nós vamos ver depois, aproximadamente 40 anos, dessa experiência de Abraão com o Senhor, ele sendo chamado a uma experiência mais refinada com o Senhor.
naquela experiência quando ele é chamado a oferecer Isaque como sacrifício ao Senhor. E é tão impressionante, quer dizer, a maneira como Abraão também obedece ao Senhor. E diante desse chamado de Abraão, Deus o faz como bênção para todas as nações, para todos os povos. Porque encontrou nele que é um coração obediente. Como diz o texto, tendo chamado Deus, ele o obedeceu. Quer dizer, o que isso fala a nós? O desejo de Deus é de encontrar homens e mulheres nessa geração que possa levar ao cabo o seu propósito, a sua vontade. Não só nesse aspecto de proclamar o Evangelho, mas também aonde quer que eles estejam, que eles sejam uma bênção para as outras pessoas. Quer dizer, Deus deseja que você seja uma bênção lá na sua casa. Deus deseja, homem, que você seja uma bênção para a sua esposa, para os seus filhos. Você, mulher, que você seja uma bênção para o seu esposo, uma bênção para os seus filhos. No nosso local de trabalho, Deus deseja que nós sejamos uma bênção para todas aquelas pessoas. Quer dizer, nós temos cumprido esse propósito, nós temos cumprido esta vontade. Deus deseja que nós tenhamos essa mensagem de salvação, aonde quer que nós estejamos. Quer dizer, isso tem sido realidade em nós? Ou a nossa busca da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, tem gerado em torno de coisas, e não do propósito de Deus, não da vontade de Deus? O que é que nós representamos como resposta para esse mundo? O que a nossa vida representa em termos de resposta de Deus a este mundo? Lamentável se nós não temos correspondido ao propósito do Senhor, à vontade do Senhor. Porque é isso que nós vemos nas Escrituras também. Se nós olharmos aqui em 1 Samuel, no capítulo 10, e o verso 8, nós vamos encontrar, quer dizer, quando Deus, ele vai estabelecer Saul como rei, novamente, quer dizer, Deus, ele dá as suas ordenanças. Deus, ele diz o plano dele, com aquele propósito da unção de Saul como rei. E então, através do profeta, no verso 8, ele diz: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Vá para o capítulo 13, o verso 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja que há uma determinação do Senhor.
E chegando então naqueles 7 dias, como Samuel não havia chegado, então Saul, ele decide ele mesmo oferecer sacrifício e não dar ouvidos à voz do Senhor. Irmãos, ele poderia pensar, e nós também podemos pensar, mas espera aí, o que há de mal nisso? Fazer sacrifício ao Senhor? Não é exatamente com essas coisas que nós somos enganados no nosso coração? Quer dizer, nós fazemos algo ao Senhor em rebelião. Quer dizer, percebe o que é a palavra do Senhor, o que é o mandamento do Senhor? Não é só nós fazermos ao Senhor, mas é nós fazermos ao Senhor como o Senhor quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Irmãos, se nós não compreendermos isso, nós vamos viver a vida cristã, contrariando a vontade de Deus, vivendo a vida de engano, achando que estamos fazendo o melhor para Deus. Se nós prosseguirmos aqui no capítulo 15, nós vamos ver novamente na própria vida de Saul. No capítulo 15, era como se Deus estivesse dando uma segunda chance a Saul. Ele diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que o tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Nós sabemos que os amalequitas na Bíblia representam todo o aspecto da carnalidade do nosso viver. Quer dizer, aqui havia uma palavra expressa de Deus para aniquilar completamente, com todo tipo de carnalidade. Se nós observarmos, não vamos ler todo o texto aqui por causa do tempo, mas nós vemos que, de fato, Saul, ele não obedeceu à voz do Senhor. A Bíblia diz que ele, tudo bem, ele aniquilou com os amalequitas, mas ele poupou a Agag e o melhor do rebanho. No verso 11, veio a palavra do Senhor dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não é para ser questionada, ela é para ser obedecida, ela é para ser executada, ela é para ser acolhida no nosso coração. Percebe? Ele disse que arrependeu de haver posto a Saul como rei. Ou seja, quando nós desobedecemos, nós perdemos a autoridade. Nós perdemos aquela autoridade de Deus confiada a nós, por meio da sua palavra. É isso que nós podemos ver nesse texto. Ele diz: então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. No verso 13 diz: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Vejam o que é estar vivendo debaixo do engano. Mas ele diz: executei a palavra do Senhor. E de fato, o Senhor havia mandado aniquilar com os amalequitas. Ele havia aniquilado com os amalequitas. Se nós olharmos o verso 20, diz: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo e ovelhas, vacas o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Quer dizer, ele começa a ouvir o que o povo estava querendo. Quer dizer, já não era mais tão somente a tua vontade, mas o povo. Nós precisamos ter discernimento,
porque sempre haverá muitas vozes falando. Sempre haverá muitas vozes falando, e nós precisamos discernir a voz do Senhor. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, independente das muitas vozes que estão falando. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, porque senão o nosso coração será vacilante, e nós estaremos achando que estamos executando a palavra do Senhor. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quer dizer, quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, quer dizer, o Senhor, Ele não tem satisfação, Ele não tem prazer de que nós levemos à frente aquilo que Ele confiou a nós. Não é o fato de oferecermos sacrifício, mas é se estamos em obediência ao Senhor. Não é se temos feito isso ou aquilo para os irmãos ou para Deus ou quem quer que seja, mas é se nós temos um coração obediente à palavra do Senhor. É se o Senhor pode nos entregar algo e descansar que nós iremos ser fiéis àquilo que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Precisamos da misericórdia, da graça do Senhor, para ser fiéis àquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Quer dizer, nós podemos ver nesse texto que parcialmente Ele fez. Talvez esse seja o mal, né, dessa nossa geração. Falta de integralidade. Né, nós somos cristãos, nós levamos a vida cristã. Né, nós fazemos algo para Deus. Quer dizer, mas como é o nosso coração? É total para Deus. A nossa vida, ela é entregue completamente para Deus. A nossa família, ela está entregue completamente nas mãos de Deus. As nossas posses, o nosso dinheiro, nós confiamos ele totalmente a Deus. Irmãos, como nós temos dificuldade de entregar. Você já percebeu isso? Nós temos dificuldade de entregar o nosso tempo para Deus. E nós podemos ter tempo para tantas coisas, mas para o nosso relacionamento diário com Deus, para a nossa comunhão com Deus, nós temos uma dificuldade de entregar esse tempo para Deus. É confiar todas as coisas completamente ao Senhor. Essa semana eu conversava com a irmã e ela falava exatamente sobre esse assunto. Quer dizer, a dificuldade que nós temos de confiar, de entregar nossa vida totalmente ao Senhor, as nossas causas totalmente ao Senhor. Não, nós confiamos para Deus, mas nós tomamos providências. Nós tomamos providências do nosso modo. Primeiro, nós não ouvimos Deus para saber o que Deus quer, o que Ele quer de nós em cada circunstância na qual nós passamos. Qual o caminho que nós devemos prosseguir? Não, nós fazemos e depois nós oramos, Deus abençoa isso. Assim como Saul fez. Que nós fizemos foi para Deus. Então, quer dizer, tudo nós colocamos Deus, mas a nossa maneira. Então, quer dizer, isso é em tudo. É na oração, é na questão das nossas finanças, dízimos, ofertas. Esses dias eu ouvi algo tão, como se diz, absurdo de alguém acerca de dízimos. Hoje, na realidade, quer dizer, muitas pessoas têm dificuldade acerca da questão de dízimos e ofertas. Talvez
né, pela maneira como tantas pessoas, né, já foi explorada nesses aspectos. Realmente, quer dizer, isso cria uma certa repulsa a isso. Mas o nosso grande problema é que muitas das vezes nós vamos pelas experiências e perdemos a palavra de Deus de vista. E essa pessoa, alguns, né, toca no aspecto do dízimo, não, isso é algo da lei. Quer dizer, é desconhecer completamente a Bíblia. Né? Dízimo está relacionado a relacionamento, a entrega, né, a confiar, a descansar no Senhor. Quando nós vemos a primeira menção de dízimo na Bíblia, quer dizer, está lá antes da lei, foi no relacionamento de Abraão, né, com Deus, na experiência dele, quando ele vence aqueles 4 reis, e então ele pega, quer dizer, o despojo de tudo aquilo, e entrega dízimo a Melquisedeque. E ele é abençoado por Melquisedeque. Mas, na realidade, o que eu queria dizer para os irmãos desse absurdo que eu ouvi, sobre o aspecto de não confiarmos, de não entregarmos completamente e fazermos ao nosso modo. Esse irmão dizia assim, eu sou dizimista, mas assim, é eu que administro o meu dízimo. Certo? Então assim, esse mês eu decido, olha, o meu dízimo eu vou dar para fulano de tal, ou para ajudar isso ou aquilo. Quer dizer, nós não entregamos, nós não confiamos. Né? Nós é que queremos administrar. E isso, nós estamos falando desse aspecto, mas isso é em tudo. É a nossa própria vida, que nós queremos administrar a nossa própria vida. Nós não confiamos ela a Deus. Nós não entregamos completamente. Os nossos filhos. Não existe uma entrega total. É nós é que queremos determinar o que é melhor para eles. Qual caminho deve ser seguido. Qual a profissão, né, que eles deverão seguir. Enfim, quer dizer, todos os aspectos, nós é que controlamos, nós é que administramos. Nós temos dificuldades de entregar, de render, de obedecer. São dificuldades inerentes ao nosso próprio caráter. Mas que nós precisamos que esse caráter seja transformado. Nós precisamos, quer dizer, que toda a nossa vida ela seja ganha pelo Senhor. Nós não podemos dizer que entregamos a nossa vida ao Senhor num simples levantar de mão ou num simples confessar, se isso não houver um prosseguimento. É por isso que muitas e muitas pessoas têm deixado, quer dizer, de experimentar a totalidade daquilo que Deus tem para o seu povo nesse tempo. É por isso que muitas vezes a nossa vida cristã é uma vida fria. É uma vida sem realidade. Por quê? Porque a nossa entrega, a nossa obediência, ela não é com integralidade, ela é parcial. E Deus, Ele entregou o seu Filho, que deu o seu próprio sangue como preço pago por nós. Não foi para nos ter imparcialidade, mas sim foi integralidade. Ele diz que Ele nos comprou para ter um povo todo seu. É isso que a Bíblia diz. Então, quer dizer, esse sentimento de pertencimento, né, ele tem que ser real em nosso viver. Nós temos que tocar esta realidade de que nós pertencemos completamente ao Senhor. Tudo aquilo que somos e aquilo que temos é do Senhor. E é para a glória do Senhor. E nada menos do que isso, irmãos. Volte para o texto que nós lemos no início. Esse texto, ele nos fala de dois momentos, que na realidade são 2 aspectos que o Senhor Jesus queria mostrar aos seus discípulos. Primeiro, quando nós vemos esse aspecto dele de fome, e sempre quando você tem essa percepção, quando você vê essa questão daquilo que o Senhor iria alimentar, que você sempre tem em vista isso, né, de que a comida do Senhor Jesus era obedecer à vontade do Pai, era fazer a sua obra, mas na integralidade daquilo que era a vontade do Pai.
Então nós temos esse aspecto da figueira, né, que ele viu, e essa figueira tinha apenas folhas. Não era tempo de figos. Foi como que o Senhor Jesus queria figos em uma figueira na qual não era tempo de figos? Mas também era normal naquela região que uma figueira, ela só dava folhas após darem os figos. Ou então, quer dizer, seria inerente, se ela tinha folhas, ela teria figos. Então esse é o primeiro aspecto. Nós sabemos que essa figueira nos fala de Israel. É um povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo. No entanto, era um povo infrutífero. Infrutífero naquilo que era a vontade de Deus para o seu povo. De repente Israel poderia estar frutificando em muitas coisas, mas ela não era frutífera naquilo que era a vontade de Deus. O outro aspecto que nós vemos que, saindo dali para Jerusalém, Jesus ele entra no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todos, por todas as nações, casa de oração? Nós sabemos que o templo nos fala do centro do relacionamento do povo de Deus com Deus mesmo. Você nos fala disso, desse centro, dessa relação deles, do relacionamento, desta comunhão. Quando Jesus chega ali, quer dizer, ele estava completamente corrompido. Aquelas pessoas estavam vendendo pombos, né? Havia ali cambista, quer dizer, com certeza fazendo trocas ali dentro, comércio ali dentro. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele chega e derruba todas essas coisas, tudo aquilo que feria o caráter santo do templo. Nós sabemos que a Bíblia toca isso de uma maneira muito clara. Quer dizer, o templo nos fala de nós mesmos como habitação do Senhor, como esse lugar de comunhão com Deus, né, onde o Espírito Santo habita. É isso que a palavra do Senhor nos diz, que nós somos esse templo, essa habitação de Deus. Quer dizer, como é que está esse templo hoje? Quer dizer, como é que está esse aspecto desse templo, como esse lugar de relacionamento com Deus, o nosso interior? Irmãos, isso é sério. Porque não é o fato de nós termos um templo, de nós sermos um templo. Na realidade, quer dizer, esse é o nosso chamamento. Nós somos chamados para isso, para sermos templo do Espírito Santo. Esse lugar, essa morada de Deus, essa casa de oração. Quer dizer, esse falar continuamente com o Pai. Isso deve ser realidade. Isso não deve ser apenas palavras escritas. Mas é certo também que nós precisamos, quer dizer, dessa mesma ação do Espírito Santo, a mesma ação que o Senhor Jesus teve ali naquele templo, que o Espírito Santo ele possa realizar em nós essa obra de derrubar tudo aquilo que é a estrutura do pecado dentro de nós, de tudo aquilo que corrompe essa morada do Espírito Santo, de tudo aquilo que destrói essa casa de oração, esse lugar de comunhão com Deus. Como isso é urgente, nós precisamos clamar por isso, que o Espírito Santo venha e derruba todas essas estruturas que estavam ali sendo usadas para corromper aquele templo. Que nós tenhamos esse mesmo coração nesta noite, nesse zelo que o Senhor Jesus teve por aquele templo, que nós também tenhamos esse zelo santo do Senhor em nossa vida, e pedir a Ele, quer dizer, que venha e destrua toda essa estrutura de pecado que tenha dentro de nós, seja na nossa mente, seja nos nossos atos, mas que de fato, quer dizer, esse templo seja purificado. Concernente àquela árvore que não produzia, que era infrutífera, foi o que? Foi aniquilar com ela, foi secá-la. A Bíblia diz, quer dizer, que aquela árvore secou, ela não produziu mais fruto.
mas concernente ao templo, né, que é a habitação de Deus, que somos nós, o desejo do Senhor é purificar. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 2, verso 20, ele diz que nesta grande casa, quer dizer, há muitos vasos, não vasos somente de ouro e de prata, mas também vasos de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Então, o que ele diz? Quer dizer, que haja uma reação em nós. Ele diz que nós venhamos nos santificar, né, para que este vaso seja de honra, santo, útil e pleno para o trabalho do Senhor e treinado para toda boa obra. Quer dizer, o fato de sermos um vaso de honra, isso fala o que? Da natureza do nosso chamamento celestial. E nós somos chamados para isso, irmãos, para honrar o nome do Senhor, para que o testemunho do Senhor, ele seja célebre em nós. Mas também nós temos uma posição, que é uma posição de sermos santos. O Senhor nos chamou para sermos separados, né, para estarmos nele, para que a vida dele permaneça em nós. E aí sim, ele fala o que de sermos úteis para o Senhor. Isso fala de uma vida prática, né, do nosso trabalho ao Senhor. Mas isso, se a nossa vida está de acordo com essa, primeiro, com essa natureza de honra, também, quer dizer, com esse caráter santo, essa vida santa de santidade, que é a própria vida do Senhor dentro de nós, que é isso que Paulo diz quando ele escreve, lá em 1 Coríntios capítulo 1, diz que Cristo, ele se tornou da parte de Deus, santificação, quer dizer, santidade, é Ele mesmo, a vida dele em nós. E aí sim nós estaremos aptos, né, a trabalhar para o Senhor. Mas ele diz mais, ele fala que nós devemos ser preparados, treinados para toda boa obra. Como é que nós somos treinados para toda boa obra? Como é que o Senhor nos treina? Através das circunstâncias, através do operar da cruz na nossa vida. E o Senhor está nos treinando. Agora, de que maneira que nós reagimos a essas circunstâncias? Nós temos clareza da vida de Cristo, nós temos clareza sobre a voz de Cristo, nós temos clareza acerca daquilo que Ele está fazendo. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele possa falar a cada um de nós nessa noite, nos levarmos a tocar esta realidade, a tocar esta verdade, saber que nós somos chamados com um propósito santo, e para isso, quer dizer, é necessário que toda a estrutura do pecado, ela seja derribada, ela seja desfeita de entre nós, né? Sejamos purificados, para que sejamos essa casa de oração, essa casa que ouve Deus, que fala com Deus, essa casa na qual Deus tem o seu prazer, Ele tem a sua satisfação. Nós não podemos ser nada menos que isso. É para isso que Ele nos chamou. Se Ele nos chamou, com certeza Ele irá nos levar a esta verdade, nos levar a esta realidade. O que Ele deseja de nós é que nós tenhamos esse coração obediente, esse coração entregue, esse coração que rende completamente. Que nós possamos, nesta noite, irmãos, abrir o nosso coração para Deus, né? Ouvir do Senhor, qual é a sua vontade. Né? Que isso vem fazer a diferença na nossa vida, irmãos. Em cada tomada de decisão nossa, a cada passo nosso, em cada coisa, quando nós formos tomar uma decisão, quer dizer, seja o Senhor aquele que ordena e nós aquele que executamos conforme a palavra do Senhor. Nessa hora nós iremos participar da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, quer dizer, nos fala da realidade, da vida do Senhor que foi dada a nós, e da obra dele consumada lá na cruz do Calvário. Isso fala, quer dizer, que ele
entregou a sua própria vida em obediência. Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele deixou a sua glória, que ele abriu mão da sua glória, que ele se humilhou, que ele desceu, e ele foi obediente, como servo. Ele foi obediente, e ele entregou a sua vida, tendo em vista a minha e a sua redenção. Como isso é maravilhoso, irmãos. O seu sangue foi derramado lá na cruz do Calvário. E ele fala que nesse sangue ele estabeleceu uma nova aliança. E esse sangue, ele abriu um novo e vivo caminho, que nos dá esse acesso direto a ele. É por isso que ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas necessidades, mas um que se fez carne, que padeceu, que sofreu na sua própria carne, para que nós possamos chegar a ele em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? É quando haver necessidade. Quer dizer, esse caminho está aberto. A única coisa que ele nos convida é andar por esse caminho. O caminho do sangue da cruz do Calvário. O Senhor nos chama a andar por esse caminho. Se você que está aqui nesta noite ainda não compreendeu esta mensagem do Evangelho, se você ainda não se posicionou pelo Senhor, saiba que Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, para que nós não perecêssemos, ou seja, para que nós não morrêssemos a morte eterna, mas que tenhamos vida e vida abundante. Que nesta noite, se você não conhece esta mensagem do Evangelho, peça ao Senhor que se revele a ti nesta noite. Creia no Senhor Jesus Cristo, desfrute desta realidade, desta vida. Se você tem vivido algo menos do que a palavra de Deus, também nesta noite, não se contente com isso. Busque viver a realidade da palavra de Deus. Busca viver a integralidade daquilo que Deus diz. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Isso fala de vida plena, irmãos. Por que muitos cristãos têm vivido a vida cristã de maneira parcial, triste, frustrados com a vida cristã? Exatamente por não compreender esta realidade da vida abundante que há em Cristo Jesus. Que nós possamos nos imergir nesta vida. Que possamos tocar a realidade dessa vida. Que Deus te abençoe com a sua palavra.